E hoje o nosso convidado especial é o Juninho, coordenador estadual da Renovação Carismática Católica do Ministério da Pregação. Nós temos uns minutos antes da missa, 20 minutinhos para as 10, às 10 da manhã, a primeira missa de hoje. Eu quero convidar o Juninho a falar para nós um pouco sobre a palavra que nos cura. A palavra de Deus vem nos curar, tem poder de nos curar. Ele que vem representando toda a RCC do estado de São Paulo. Juninho, seja bem-vindo. E nós cantamos, preparando o coração, nos enchendo do Espírito Santo. Você que está aqui no auditório Paulo Apóstolo, ficando em pé para cantarmos juntos. Vem, fogo do céu. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma grande alegria, meu irmão, minha irmã, poder estar aqui no programa Louvemos ao Senhor de hoje, para, nesse mês da palavra, onde a igreja vive e celebra o mês da palavra de Deus, nós possamos nesse dia de hoje meditar a palavra. Como o Padre Eduardo já dizia, né, esse amor de Deus que nos leva a servir como Jesus serviu. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a nesse dia de hoje, abrir o seu coração para tudo aquilo que Deus quer trazer para a sua vida. Como o padre disse, eu me chamo Júnior, eu sou da Diocese de Osasco, sou casado, pai de 6 filhos por graça e bondade de Deus, e participo na Renovação Carismática há 23 anos. Participo lá no grupo de oração Maria Mãe da Igreja, na cidade de Carapicuíba, no bairro do Ariston. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, vocês que estão aqui também, a tomar a sua palavra lá no livro de Sabedoria, no capítulo 16, versículo 12. Irmãos, no finalzinho do Evangelho de São Marcos, do capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, diz a palavra que Jesus se encontra com um surdo e mudo. E diz a Bíblia que Jesus coloca as mãos sobre o ouvido daquele surdo e coloca saliva na sua boca. E Jesus pronuncia uma única palavra, éfata, que quer dizer, abre-te. Que neste dia de hoje, irmãos, o Senhor coloque as suas mãos santas e chagadas sobre os nossos ouvidos, para que nós possamos abrir, para ouvir de fato a palavra de Deus. Que a nossa boca se destrave nesse dia, para que nós possamos proclamar a palavra de Deus. E vai dizer assim, irmãos, Sabedoria, capítulo 16, versículo 12. Não foi uma erva, nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Palavras do Senhor. Irmãos, perceba que aqui o autor do livro da Sabedoria, ele quer relembrar o povo de Deus, ele quer relembrar a raça escolhida, o povo eleito de Deus, da onde provém a cura para eles, da onde provém de fato a cura para a vida deles. Ele está narrando aqui um acontecimento que está lá no livro de Números, no capítulo 21, quando o povo foi picado, mordido pela serpente. Então Moisés fez a serpente de bronze, e quando eles olhavam para a serpente de bronze, eles ficavam curados.
Mas o povo havia se esquecido disso, irmãos. O povo havia se esquecido da onde proveio essa cura, da onde que Deus sustentou eles durante o deserto. E muitas vezes, irmãos, em meio às dificuldades, em meio aos tempos difíceis, a gente acaba tão preso às realidades que a gente acaba não vendo o agir de Deus na nossa vida. Talvez a gente está tão ali, irmãos, preso às situações, preso às realidades que têm acontecido na nossa vida, que a gente acaba não percebendo o agir de Deus na nossa vida. E a gente começa a escutar tantas coisas, tantas pessoas falando, ou a gente começa a procurar recursos para a nossa vida, buscar uma solução para nós. E aqui, irmãos, no livro de Sabedoria, capítulo 16, no versículo 12, diz o seguinte: não foi uma erva, nem um unguento que os curou. Então perceba, irmãos, o autor queria relembrar o povo de Deus que a cura para eles, a cura para a nação de Israel, não veio de nenhuma erva, não veio de nenhum unguento, não veio de nenhuma pomada, irmãos, algumas traduções vai dizer, mas proveio da onde? Da palavra. Ou seja, irmãos, quando a palavra penetra e entra no nosso coração, Deus opera uma obra nova. E essa obra nos leva a experimentar o quê? A graça da cura. Irmãos, é impressionante como muitas vezes, pelos nossos ouvidos, palavras, realidades que a gente acabou escutando, irmãos, e isso prendeu o nosso coração de tal forma que a gente não consegue entender na palavra da onde Deus emana a cura para a nossa alma. E aqui, irmãos, quando vai dizer, olha, foi a palavra do Senhor que os curou. Eu quero declarar para você, meu irmão e minha irmã, que está aqui, você que está ouvindo e participando da programação do dia de hoje, não foi uma erva, não é uma erva, não é um unguento que Deus trouxe a cura para a sua vida, para a sua casa ou para a sua família, mas foi a palavra de Deus que cura todas as coisas. Eu, alguns anos atrás, ouvia um grande pregador da palavra, Padre Léo, dizendo o seguinte, que é impressionante como que a gente pega um laudo médico, por exemplo, ou a gente pega essa situação que está acontecendo aqui, irmãos, e fica tão preso à quantidade de mortos, e fica contabilizando mortes, ou a gente pega um laudo um laudo médico nosso, e automaticamente, irmãos, a gente já imagina o quê? A morte, ou imagina uma doença incurável. Irmãos, é impressionante como nós somos assim. A gente, antes da gente apresentar o nosso resultado de algum exame para o médico, a gente faz questão de abrir para ver que doença que nós temos. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida, o nosso ser, ele é mais induzido, ele é mais conduzido, irmãos, a palavras e a situações que nos distanciam de Deus, que nos fazem, irmãos, talvez pensar no fim de todas as coisas, que a gente não consegue enxergar primeiro a palavra. Que palavra, irmãos? A palavra de Deus, que nos cura. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje, nesse mês da palavra, nós precisamos abrir o nosso coração para que essa palavra de Deus possa entrar na nossa vida, penetrar a nossa alma, para que nós possamos experimentar. Que palavra, irmãos? Não uma palavra histórica, não um livro que nós trazemos aí com capítulos e versículos, mas uma palavra que é viva e eficaz, que tem poder, irmãos, de transformar e curar a nossa vida. Porque senão, irmãos, a gente pode passar momentos na igreja, a gente pode participar de momentos de espiritualidade da igreja, mas, irmãos, se essa palavra não penetrar no meu e no seu coração, nós não vamos conseguir experimentar a graça dessa palavra na nossa vida. Porque, irmãos, palavras de maldição, palavras que talvez a gente já traz desde a nossa existência, coisas que falaram para nós, e talvez tem pessoas que falaram assim, olha, seu pai sempre foi assim, você vai ser assim também, seu avô já era assim, sua mãe já era assim, e às vezes a gente acaba trazendo essas palavras, irmãos, você não presta, você não vale nada, seu fim vai ser triste, irmãos, a gente acaba pegando tudo isso, como o povo que estava lá, irmãos, no deserto, e eles achavam que tinham sido abandonados e esquecidos por Deus. E talvez, irmãos, até os egípcios, e talvez até aqueles povos pagãos diziam para eles, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que tirou vocês do Egito? Irmãos, quantas palavras ruins chegam a mim e a você. Mas nesse dia de hoje, Deus está declarando para mim e para você que poder que a palavra pode produzir na nossa vida.
Não foi uma erva, nem um unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Por isso, irmãos, eu não sei palavras que você escuta durante o seu dia a dia. Eu não sei quais são as palavras que te assombram. Eu não sei quais são as realidades que chegam até você e ficam assolando a sua vida. Eu não sei quais são as palavras que você traz desde a sua essência. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje. A palavra de Deus vai curar e transformar o seu coração nesse dia de hoje. Essa palavra que está entrando aí na sua casa nesse dia de hoje. Essa palavra agora que se faz presente aí na sua casa. Essa palavra que talvez estava tão distante, talvez era só palavras de contendas, talvez era só palavras de questionamento, mas hoje, meu irmão e minha irmã, entra uma força de uma palavra que é viva e eficaz, é a palavra de Deus, que veio para quê, irmãos? Para trazer cura ao meu e o seu coração, de realidades e situações, porque senão, irmãos, a gente vai viver momentos, mas se a gente não entender que graça que essa palavra produz no nosso coração, nós vamos ser pessoas vazias. E às vezes a gente acha até que estamos no lugar errado. O problema é minha religião. O problema é a fé que eu professo. Não, irmãos. O problema é porque eu tenho escutado tantas coisas, mas não tenho dado ouvido o quê? A palavra. Por isso que muitos milagres que Jesus operou, Ele disse, vai, a tua fé te salvou. Perceba, irmãos, como que pessoas que tocaram em Jesus foram curadas, pessoas que se aproximaram de Jesus, os 10 leprosos, por exemplo, Jesus falou assim, vai lavar, vai vos lavar e vai se apresentar ao sacerdote. Irmãos, de longe Jesus curou pessoas, mas o surdo e mudo do Evangelho de Marcos, capítulo 7, Jesus teve que pôr a mão. Por quê, irmãos? Porque muitas coisas que a gente ouviu e entendeu como fonte de vida para nós, só o Senhor pondo a mão hoje para transformar a nossa vida. Só o Senhor pôr na mão dos nossos ouvidos para que essa palavra possa entrar e fazer nova todas as coisas para nós. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela não motiva ninguém. A palavra de Deus não veio para motivar a minha vida. Irmãos, a palavra de Deus não veio para motivar você no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, não. A palavra de Deus veio para quê? Transformar a nossa vida. É diferente, porque, irmãos, uma motivação ela pode acabar, mas um homem ou uma mulher transformado pela palavra, irmãos, a vida dele é diferente, a visão dele passa a ser diferente, a fé dele passa a ser diferente. Podemos passar o tempo que for, podemos só ouvir palavras de morte, mas no meu e no seu coração tem uma palavra que gera o quê? Vida. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus já nos curou. Irmãos, entenda isso. A palavra não vai nos curar, ela já nos curou. Por isso eu queria convidar você a colocar a mão aí no seu coração. A você que está aí na sua casa, você que está acompanhando talvez o seu aplicativo, a palavra não vai te curar, ela já te curou. O que acontece, irmãos, é que muitas coisas acabaram entrando nos nossos ouvidos, na nossa vida. É que muitas coisas vão entrando e a gente olha, o que será de mim? Nossa, quantas mortes, nossa, quanto desemprego, quanto isso, quanto aquilo, quanta coisa ruim. Irmãos, isso vai entrando no nosso coração ao ponto de trazer medo. E o povo de Israel questionava lá em Números, Senhor, olha quantos mortos, olha quantas pessoas sendo picadas pela serpente. Deus deu uma palavra a Moisés, olha, constrói uma serpente de bronze. E aqueles que olharem para ela ficarão curados. Nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra que é viva e eficaz possa penetrar o nosso coração, Senhor. Possa romper, Senhor, a nossa alma nesta manhã, para que nós possamos, Senhor, crer na Sua palavra. Uma palavra que tem poder de transformar a nossa vida. Uma palavra, Senhor, que nos põe de pé para edificar a nossa casa. Uma palavra que nos leva, Senhor, a enxergar um Cristo vivo e ressuscitado. Uma palavra, Senhor, que me leva a olhar para a Virgem Maria
e vê-la como minha mãe, que sustenta a minha fé. Irmão, só na palavra que eu vou crer nisso. Irmão, só na palavra que eu vou acreditar na vida eterna. Só na palavra que eu vou crer que existe um novo céu, uma nova terra. Porque senão, irmão, se essa palavra não entrar no nosso coração, nós não vamos conseguir caminhar, gente. Só na palavra que eu vejo restauração para a minha vida. Só na palavra que eu vejo vida nova para os meus filhos. Só na palavra que eu vejo cura para aqueles que estão doentes, que eu vejo libertação para aqueles que estão aprisionados, irmãos. É só na palavra. Porque se eu olhar, irmãos, para aquilo que o mundo mostra, se eu olhar para aquilo que os noticiários mostram, eu não vou conseguir enxergar essa palavra. Mas se esta manhã essa palavra penetrar no meu e no seu coração, nós vamos enxergar um Cristo vivo e ressuscitado, que venceu a morte, que já derrotou a morte, que já nos deu, irmãos, acesso a uma vida nova. Mas que talvez, irmãos, a gente só não enxergava isso porque nós não conseguíamos ouvir a palavra de Deus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus.